Queridos irmãos, amigos, participantes do projeto EBD em Síntese Podcast, nós estamos reunidos para o comentário da lição de número 6, lição de 10 de maio de 2026, que tem como título O Nascimento de Isaac. Eu quero saudar aqui o pastor Aldo, Pai do Senhor, pastor Aldo. Pai do Senhor, pastor Ítalo, Pai do Senhor, irmã Milde, sempre um prazer, uma alegria poder estar participando do podcast, uma honra também concedida pelo nosso pastor Marquinhos Alves, nosso pastor Reinaldo Odilo, né, que nos convida para fazer parte desse podcast. Quero saudar a irmã Milde, Pai do Senhor, irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo, e a paz do Senhor, pastor Aldo, e também consideramos de grande importância essa nossa participação aqui. É um prazer estar juntos para novamente levarmos ao conhecimento dos nossos amados professores e alunos, aqueles que estão na nossa audiência, um pouco do nosso conhecimento que Deus tem nos dado para a edificação da igreja. Amém. Então fica aqui a nossa saudação para você, irmão, amigo, todos que participam, né? A paz do Senhor. Fica também aqui a nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e nosso pastor diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo. Nós fazemos parte da turma de adulto e nós temos hoje o encargo de trazer o comentário da lição 6, que tem como título Nascimento de Isaac. O textuário dessa lição encontra-se em Gênesis 18, versículo 14, que diz assim: Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A verdade prática extraída desse texto nos diz assim: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 21, dos versículos 1 ao 7. E hoje nós temos aí a palavra-chave da nossa lição, aí a palavra milagre, né? Foi o contexto em que nós estamos estudando. Deus já vinha falando com Abraão, fazendo-lhe promessas extraordinárias e no tempo determinado, nesse tempo da visitação, Deus cumpriu a sua promessa. Deus trabalha de forma soberana e muitas vezes confunde a lógica humana, né? Quando Deus quer fazer algo, realmente ninguém pode impedir. Então, nós temos aqui no primeiro tópico dessa lição as consequências da impaciência de Sara. Mas antes de entrar já no primeiro tópico, eu quero compartilhar com o pastor Aldo, irmã Milde, uma introdução. Pastor, o que é que o senhor acha dessa lição? O que como ela é importante para nós? Pastor Ítalo, essa lição ela é de extrema importância para todos que fazem essa leitura da vida do patriarca Abraão. Por quê? Porque desde a chamada de Abraão, né, para o nascimento de Isaac, é o tempo de 25 anos. E é exatamente no nascimento de Isaac que Deus cumpre a promessa que fez na sua chamada, né? Ou seja, ele chama, Abraão tem 75 anos, aos 100 anos ele cumpre a chamada. Então, o nascimento de Isaac é um marco importantíssimo, porque fala de Deus e da fidelidade de Deus em todas as suas promessas, né? Então, é uma lição muito importante, a gente vai ver no comentário dessa lição o quanto ela fala de Deus, da fidelidade de Deus e do poder de Deus. Irmã Milde, que é que a senhora pode nos compartilhar a título de introdução dessa lição que estamos comentando? Eu considero, como o pastor Aldo já falou, a fidelidade de Deus. Apesar da impaciência que os servos do Senhor tiveram, né, pensando como numa lição anterior que a gente já estudou, querendo dar uma ajudinha para Deus, porque Deus é soberano. E como o profeta Isaías, pelo Espírito de Deus, profetizou acerca do Senhor, ele disse: Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Então, não tem nada impossível para ele na sua soberania. E quando Deus apareceu a Abraão, no capítulo 17, reforçando, reiterando as suas promessas para Abraão, ele apareceu como o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico,
Ani El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Então ele poderia fazer como queria, não importasse o tempo, como eles consideravam já a sua vida já passando da época, não é? Já estavam velhos, idosos, inclusive foi até motivo de riso, tanto de Abraão como de Sara, quando novamente Deus, no capítulo 18, que é o capítulo que a gente está estudando agora, né, aliás, no capítulo 18, que é o que foi estudado na lição anterior, né? Quando Deus reforçou novamente a promessa que Sara daria à luz um filho, então Sara riu. Abraão riu no 17 e no 18, Sara também riu ao ouvir a reiteração desta promessa. O Senhor novamente confirmando que faria. E até foi quando ele falou para ela: e haveria alguma coisa difícil para Deus? Não é? E nós vemos esse texto lá em Lucas também, 1:37. Para Deus não há nada impossível. E ele cumpriu a sua promessa, porque ele é fiel. Porque, como está escrito em Hebreus também, 10:23, fiel é o que prometeu, e também o fará. Ele tem poder para fazer de modo soberano aquilo que ele quer e aquilo que ele escolheu fazer, que ele quis fazer. Nós temos aqui, dentro desse primeiro tópico da lição, as consequências da impaciência de Sara, né? São 3 subtópicos interessantes para a gente trabalhar com os nossos alunos e professores na sala. O nascimento de Isaac e o nome do filho da promessa, Ismael zoma de Isaac e Sara pede a expulsão de Agar. Então, nós vemos aí que esse primeiro tópico, ele trata das consequências e de um problema de conflito familiar que aconteceu diante de uma decisão precipitada do casal, de Sara, que usou um subterfúgio cultural, que na época era aceito. Você poderia dar ao seu marido a sua serva, e aquele filho era seu, e aquilo que era culturalmente aceito, nem sempre, né, como foi nesse caso, não está sujeito à aprovação, não está sujeito à aprovação de Deus, embora a cultura dissesse que não haveria problema, mas não era o plano de Deus para Isaac, para Abraão e Sara. Até porque a promessa de Deus era uma promessa soberana, era uma promessa incondicional, tinha a ver com a descendência, né? Que a descendência de Abraão é Cristo, e essa era uma promessa soberana de Deus. Então, cabia a Abraão e a Sara crerem e esperarem, né? Então, a situação em que, quando Deus visita Abraão e Sara, ele com 99 anos, ela com 90, quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos, e ele vai renovar a promessa, né? Vai mudar o nome de Sara, vai mudar o nome de Abraão. Abrão, pai exaltado, Abraão, pai de multidão, Sarai, princesa, Sara, mãe de uma nação. Então, quando Abraão recebe essa palavra, ele fica ali atônito, a reação dele é rir mesmo, né? Mas talvez esse riso de Abraão foi um riso de espanto. O de Sara, aquele riso, talvez olhando a condição e julgando que não era possível, né? E é tanto que Deus coloca o nome da criança, né? Esse é o primeiro subtópico da lição. Foi Deus que escolheu o nome de Isaac. O nome do menino vai ser Riso ou Sorriso, né? Com uma indicação de que o plano de Deus é firme, o seu conselho é firme. O profeta Isaías diz: Eu sou o Deus que anuncia o fim desde o início e não muda, né? Provérbio de Salomão vai dizer que os planos do Senhor são firmes, ele é firme no seu conselho. Os planos humanos eles mudam, mas o de Deus permanece firme. Então, como Sarai e Abrão, antes, né, do nascimento de Isaac, eles se precipitaram, eles vão colher agora as consequências do seu erro, né? É, nasce ali uma outra criança, chamada Ismael, que a princípio seria o herdeiro no plano humano, mas Deus tinha o plano de Isaac. Quando Deus cumpre a promessa, agora você tem uma conjuntura familiar com 2 filhos. Você tem uma serva, que é mãe, que é serva de Sara,
você tem Ismael, um filho de Abraão, e você tem agora o filho da promessa, que é Isaac. Então, um conflito familiar é instalado, porque é claro que num ambiente como esse vai haver uma competição, vai haver uma luta pela atenção do pai, pela a necessidade da aprovação, até porque Ismael era o primogênito, era o primeiro filho, e na cultura o primeiro filho era quem teria direito, né, a algum tipo de herança, só que esse não era o plano de Deus. Então, esse primeiro tópico da lição dá para a gente explorar, juntamente com os nossos irmãos, alunos, professores na sala de aula, o conflito familiar, as consequências, ou seja, depois a ação de Sara de entregar a sua serva, agora há uma ação dela para que Abraão despeje H, ou seja, despeça H, tire ela do contexto familiar, há um nascimento de Ismael e um conflito duradouro que ficou, né, entre o filho da promessa e agora seu irmão. Então, o que a gente pode extrair desse primeiro tópico da lição é que decisões precipitadas, elas podem nos trazer sofrimento e consequências duradouras. Foi só um ato, foi só um momento de alívio imediato, mas aquele alívio imediato, né, achando assim, não, a gente vai dar um jeito, Deus falou conosco, mas a gente vai ajudar Deus a trabalhar, aquele alívio imediato trouxeram consequências duradouras para o casal. Então, dá para a gente explorar isso aí na sala de aula e trabalhar juntamente com os alunos esse tópico. No segundo tópico da lição, nós temos aí Abraão tem que tomar uma atitude. Eu quero convidar a irmã Miriam para compartilhar, né, uma explicação juntamente conosco desse tópico 2. Nesse tópico 2, nós temos como objetivo refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. E os subtópicos são: Isaac é desmamado. Havia um costume na terra em que a criança mamava cerca de uns 5 anos, não se sabe bem ao certo, mas historicamente se fala que até os 5 anos, mas a gente não sabe qual foi exatamente a idade em que Isaac foi desmamado. E nesse momento era motivo de festa, né? Quando o menino era desmamado, certamente porque poderia agora acompanhar o pai para o trabalho, para a fazenda, que era um costume também oriental de levar o menino junto, né, para aprender a profissão do pai, andar junto com o pai para aprender alguma coisa com respeito para o restante da vida, né? Ensinar o menino no caminho, né, que devia andar. E aqui nós vemos que ele fez um banquete e este banquete de desmame trouxe um constrangimento na família, né, como já foi dito, da consequência em que havia Sara e Abraão tomado uma decisão irrefletida, eles não pensaram antes, só pensaram na sua condição e já faziam 10 anos, né, 10 anos que eles esperavam por esta promessa. Deus tinha falado para Abraão aos 75 anos que iria abençoá-lo, que ele ia ser próspero e que também a sua descendência seria como a areia da praia, né? E era uma descendência bem numerosa, que ele haveria de ser pai de multidões. E nós vemos que eles se precipitaram, porque também já estavam ficando velhos e tiveram, assim, uma certa impaciência, não é? Pela idade. E, inclusive, quando o Senhor, no capítulo 15, já reforçando a sua promessa, dizendo que ele haveria de ser um pai de multidões e que daria aquela terra, o Senhor reforçou no capítulo 15, no 16, capítulo 16, nós já vemos o problema, né, do desvio, da impaciência do casal em não esperar pelo cumprimento da promessa. Mas o Senhor falou para Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. O Senhor é fiel e haveria de cumprir, não importava as circunstâncias, nem a questão da velhice, porque o Senhor é quem pode renovar e fazer como Ele quiser. E aqui o menino já estava nascido,
e houve aquele banquete, e aparentemente tudo estaria normal, mas era por engano, né? Porque aconteceu deles sofrerem as consequências do seu erro. Eles começaram aqui a sofrer as consequências daquela sua ação impensada. E veio a zombaria, né, do filho de Agar, do Ismael, já tinha 14 anos, era um adolescente, né, um pré-adolescente, e estava zombando porque ele tinha nascido primeiro, se achava o dono do pedaço, vamos dizer assim, né? Ele se achava o tal. E como já foi falado, como sendo o primogênito, ele achava que tinha o direito também de humilhar o seu irmãozinho mais novo, né? Zombando. Mas a situação ficou insustentável, porque Sara, certamente, se impacientou com aquilo, né? Já tinha sofrido de Agar e agora o filho sofrendo do seu irmão Ismael. E a tristeza de Abraão foi grande, porque aconteceu de Sara tomar uma decisão de que se deveria lançar fora o menino. Teria que ser lançado fora, ele teria que ser tanto a mãe como o menino. E nós vemos, irmãos, que, né, Agar simplesmente era uma vítima da cultura oriental daquele tempo, né? Ela foi uma vítima, foi usada. Como hoje se usa as barrigas de aluguel, né? Hoje é por dinheiro, as mulheres fazem isso. Na Ucrânia mesmo se fazia muito essa questão da venda do menino na barriga de várias mulheres lá na Ucrânia. Aconteceu recentemente isso. Antes dessa guerra acontecia muito isso. Agar e Ismael foram despedidos, mas de uma forma assim constrangedora. Foi muito triste para o próprio Abraão se despedir do seu filho, que já tinha um laço de afetividade. 14 anos, não era brincadeira não, né? Mas esta situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem aquele jeitinho, né? De terem um filho fora do plano de Deus. Porque o plano de Deus era que Sara desse à luz um filho, a Abraão. E isso para eles era muito difícil, porque ela era estéril e agora tinha outro problema. Ela já estava velha, não tinha mais condição de ter filhos. Mas, infelizmente, a impaciência os levou a fazer isto e foi necessário o Senhor novamente aparecer a ele como o Todo-Poderoso, dizendo que ia acontecer no tempo determinado, né? No capítulo 18 foi quando o Senhor disse que por aquela época Sara já estaria dando à luz a um menino, né? Dando um filho para Abraão. E se cumprindo aquilo que Deus tinha determinado. E Abraão até pediu ao Senhor: oxalá que viva Ismael. E o Senhor ouviu também esta petição de Abraão e abençoou também o seu filho Ismael. Diz que também ele seria uma grande nação. Então, nós vemos que a misericórdia de Deus é grande, mesmo no meio da desobediência, não é? Porque houve uma desobediência, houve uma impaciência. E a palavra de Deus nos mostra, lá em Romanos, que Abraão, ele não duvidou por incredulidade. Está escrito que ele não duvidou por incredulidade. Apenas ele arrazoou, não é, a situação. Ele já estava com 99 anos, quando novamente Deus lhe prometeu, e Sara já estava com 90. Então, humanamente falando, não havia mais nenhuma esperança deles serem pais. Mas Deus é fiel e poderoso. E foi necessário este reforço. Anda na minha presença e ser perfeito. Né? O Senhor requereu dele
a maturidade suficiente para crer na promessa do Senhor e que se cumpriu literalmente. Por isso, a palavra-chave desta lição que a gente está estudando é milagre. Aconteceu um milagre, né? Deus revigorou a Abraão e o ventre de Sara para que eles pudessem ter o filho da promessa. Bem, pastor, a gente está aí com o tópico 2. Abraão tem que tomar uma atitude. E no 3 a gente está com o tópico Agar e Ismael deixam a casa de Abraão, né? Depois da tristeza que Abraão passou, ele teve que tomar uma posição, ele ficou dividido, mas o próprio Deus se revelou e disse: escute sua esposa Sara e faça conforme ela falou. Abraão fez, é claro que o coração dele estava doído, mas tem aí o tópico 3 com Agar e Ismael deixam a casa de Abraão, pastor Aldo. Muito bem, pastor Ítalo. A gente aproveita para falar sobre este tópico onde Agar e Ismael, eles deixam a casa de Abraão. Não é um momento, como disse a irmã Milde, fácil, nem para Sara e nem para Abraão. Primeiro porque Sara estava sendo zombada, né? A zombaria era com ela e depois passou para o filho, né? Tanto Sara como Ismael estavam sendo zombados dentro da sua própria casa. Então, o clima realmente muito difícil. Porém, Agar e Ismael teriam que deixar a casa. E isso era muito duro para Abraão, né? Abraão despedir agora o seu filho e Agar seria algo difícil e até doloroso para ele, né? E essas atitudes só aconteceram, e a gente começa a pensar, né? Que essas atitudes só aconteceram porque essas medidas que foram tomadas antes foram medidas precipitadas. E medidas precipitadas por conta da demora. Ou seja, para eles houve impaciência, não é? Deus fez a promessa, Deus fez a promessa a Abraão e a Sara, que eles seriam, não é? O caminho, o meio, né, para que Deus abençoasse todas as nações, todas as famílias da terra. Porém, eles se impacientaram. E aí tomaram a decisão, porque a decisão não foi só de Sara, porque se Sara tivesse tomado a decisão e Abraão tivesse aceitado, não tinha acontecido isso, né? Então, tanto Sara como Abraão, eles foram precipitados. E essa história que a gente ouve contar é exatamente uma história daquilo que Deus está fazendo, ou seja, Deus promete, e cabe ao homem que recebe a promessa de Deus esperar o tempo de Deus. Não duvidar, mas confiar inteiramente que Deus cumprirá com as suas promessas. E não ficar impaciente, não tomar atitudes precipitadas, não se antecipar nas suas ações, não querer ajudar a Deus, né? Porque para chegar a essa atitude de mandar Agar e Ismael para fora de casa, não foi simplesmente do dia para a noite. Foi algo que foi uma decisão tomada lá atrás, e isso acontece muito na vida da gente. Deus nos faz uma promessa, ou então a gente toma uma atitude errada, e lá na frente nós teremos que tomar uma atitude que nós não gostaríamos de tomar. Eu imagino que também, se não houvesse a zombaria, nem da parte de Agar e nem da parte de Ismael, Sara também não teria necessidade de expulsá-los de casa, né? O que forçou foi o clima familiar, e aí as zombarias que espera-se que tenha sido por muito tempo, né? Que não foi um pouquinho de tempo, não foi uma semana nem duas, foram muitos anos de zombaria. E agora com o filho, espera que se naquela época, né, os filhos eram desmamados aos 5 anos, né? Então tinha mais esse tempo aí, porque foi na festa, do banquete, do desmame, que essas coisas vieram a acontecer. E Abraão, não é? Abraão, ele é obrigado a mandar, veja como é duro, não é? Tanto Agar como seu filho primogênito para o deserto. Abraão conhecia exatamente o local para onde estava mandando eles, né? Era um lugar deserto, um lugar árido, um lugar onde não tinha nenhuma condição de sobrevivência. Então ele coloca ali um odrezinho de água e pão, que sei lá, daria para um dia, 2 dias, iria se acabar. Então no deserto, como é que eles iam sobreviver, né? Como é que eles iam sobreviver? Então eles iriam para o deserto e isso foi uma prova
não somente para Agar, como também para Ismael. Eles agora estavam sendo provados. Por que eles zombaram? Eles não deviam ter tido aquela atitude. Abraão não devia ter tido a atitude antes com Sara, mas também Agar e Ismael não deveriam ter tido essa atitude de zombar, né, de Sara e de Isaac. Então eles estavam ali também, não é, sofrendo aquela angústia terrível pelo que tinham passado, ou seja, pelo que tinham feito também, pela atitude que tinham tomado. E os dois caminham, né? Abraão despede, eles vão embora, mas é interessante que Abraão relutou, né? Abraão relutou fazer isso. Abraão não fez assim, simplesmente mandou embora. Não, Abraão ficou relutando até que ele ouviu a voz de Deus, né? Por quê? Porque tem momentos que nós temos que tomar decisões muito difíceis na nossa vida. Decisões que vão nos impactar, vão mexer com o nosso emocional, mas quando tivermos que tomar decisões tão difíceis para nossas vidas, o que nós temos que fazer é ouvir a voz de Deus, né? A gente aprende que devemos ouvir aquilo que Deus quer que façamos. Não fazer simplesmente pelo impulso, de forma precipitada, mas ouvir a voz de Deus, consultar o Senhor. Diante de nós tem uma grande dificuldade, tem uma decisão que eu tenho que tomar, mas eu tenho que consultar a Deus. Então Deus disse: olha, escute o que Sara disse e faça como ela disse. Então ele, por ser um homem obediente, ele obedeceu a Deus, ele obedeceu a Deus. Mesmo Sara mandando, às vezes a gente fica pensando, não, Sara mandou e Abraão obedeceu. Não, ele foi consultar a Deus. E Deus falou para ele: obedeça ao que Sara está falando. Despeça tanto Agar quanto o menino. Então, Abraão obedece a Deus. Ele obedece a Deus. E quando ele obedece a Deus, ele entende que aquilo que Deus falou, que cuidaria daquele menino, ele iria fazer. Então, ele despede Agar e Ismael, certo de que Deus cuidaria deles. Não tenho dúvida de que Abraão não fez isso simplesmente pensando, bem, eles vão morrer no deserto, vão desaparecer. Não. Ele fez na confiança de que Deus cuidaria deles, né? E quando chega no deserto de Berseba, Agar agora passa por essa angústia de ver o seu filho morrendo e ela não ter condição de ajudar. Então ela, por não ter condição de ajudar, ela se afasta do filho, né? Ela se afasta do filho para não ver o seu filho morrendo de sede, morrendo de sede. E ela vai, se afasta do seu filho porque sabe que ele iria perecer de sede, né? Ela deixa ali o filho debaixo daquela árvore que era muito escassa, essas árvores no deserto, né? Mas ela encontra um pouco de sombra, deixa o filho e ela se distancia. A Bíblia diz que ela não consegue, não é, presenciar aquela cena de ver o seu filho morrendo de sede. E ela vai e levanta a sua voz e chora, não é? Ela chorou por aquela situação, e quantas vezes nós nos sentimos tão incapazes, tão impotentes, não é, de resolver uma situação que a gente não tem outra situação a não ser se afastar um pouco e chorar e lamentar a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa falta de condição de resolver aquelas questões. Então, para não vê-lo morrer, ele se afasta. Porém, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Ismael. Deus ouvia a voz de Ismael, né? Ele estava no deserto, Agar e Ismael, e somente Agar poderia ouvir a voz de Ismael. Porém, Deus, do seu trono, Deus do seu lugar, onde ele estava, ele ouviu a voz do menino, né? Então, quando a gente percebe que nada podemos fazer, devemos clamar a Deus, e Deus nos ouve. Deus ouve o nosso choro, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor. E esse menino que estava ali para morrer, ele tinha uma promessa de Deus. Ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. Deus disse: olha, ele também será uma grande nação, também ele será um grande povo, né? E Abraão sabia dessas promessas. E tanto que mais tarde
Deus cumpre isso na vida de Ismael, não é? Mas Deus chega ali para socorrer, ouve a voz do menino e atende o clamor do menino e socorre. Por quê? Porque Deus é aquele que socorre o aflito, o angustiado, aquele que está aflito, aquele que está precisando de socorro, não é? Ele clama a Deus e Deus o socorre. Deus continua o mesmo hoje. Então, Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua palavra, Deus prometeu que daria a Abraão um filho, e depois de 25 anos ele cumpre a promessa. Então, como eu disse no início, o nascimento de Ismael é, de fato, o cumprimento daquela promessa feita na chamada de Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela, da terra de onde você nasceu, para uma terra que te mostrarei. E far-te uma grande nação. Então, quando nasce Ismael, aliás, Isaac, ali se cumpre. Por isso que Deus, ele deu o nome de Ismael de riso, não é? Por quê? Porque para Abraão e Sara, como foi dito lá no primeiro tópico, não é? A idade que eles estavam, falar de nascer filhos era motivo de riso, é motivo de riso, e Deus sabia disso. Deus já sabia. Então, na sua soberania, essa lição fala da soberania de Deus, fala da soberania de Deus, fala da fidelidade de Deus nas suas promessas, mas também fala da impaciência do homem em aguardar e esperar nas promessas de Deus. Então, temos nesse terceiro tópico esse fechamento, que é exatamente um fechamento onde Deus não somente ouve, não é, a voz do menino, mas também ele atenta para a voz do menino e vem ao socorro desse menino. Amém. Nós estamos chegando aqui ao final, né, da nossa lição e já estamos no momento da conclusão final, quero dar a oportunidade da irmã Milde, o senhor também depois, uma conclusão, né, da lição. Irmã Milde. Começando com o que o pastor Aldo já acabou de falar, não é? Que nós vemos aqui a soberania de Deus, o seu poder de cumprir aquilo que havia prometido. E também aqui nessa situação de Agar, nós vemos a misericórdia do Senhor sobre o aflito, não é? Aquele que clamou a ele e ouviu. O Senhor ouviu o choro do rapaz, o choro do menino. De uma certa forma, o despedimento de Agar e de Ismael também foi uma soltura dela, não é? Ela se libertou, ela foi liberta da escravidão. Embora tenha sido levada para o deserto, numa situação muito difícil, que ela até pensou que o menino ia morrer de sede, mas o Senhor abriu os olhos dela e mostrou, o anjo apareceu a ela, mostrou onde havia água, e ela encheu a odre e prosseguiu, e a palavra de Deus nos diz que eles se destinaram ao deserto de Parã. E aquele deserto é considerado Parã significa rochoso, né, montanhoso, e ali nós vemos que esse deserto de Parã atravessava aquela península do Sinai, atravessava a península do Sinai, e onde havia muitas cavernas. Certamente eles se abrigaram pelas cavernas ali do deserto de Parã. E Deus sustentou aquele menino, como também prometeu a Abraão e a Agar. Quando o Agar recebeu a visita do anjo lá no deserto, que lhe mostrou a água para a sobrevivência deles, porque a pessoa não pode sobreviver sem água. Com comida você pode passar muitos dias sem comer, mas sem água é difícil. E lhe foi dado a água, e certamente Deus providenciou também o alimento, porque sobreviveram no deserto, e se cumpriu na vida deles aquilo que Deus prometeu, que eles também seriam pai de uma grande nação. Como está escrito no capítulo 21 mesmo, que é esse capítulo que a gente está estudando nesta lição. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O Senhor falou para Agar também, a mesma promessa que já tinha dado a Abraão. Tudo isso porque ele é fiel e misericordioso, e vela pela sua palavra para cumprir.
Pastor Ítalo, concluindo aqui, a gente pode perceber que o nascimento de Isaac é o cumprimento de uma promessa de Deus a Abraão de torná-lo uma grande nação. E a gente percebe, né, hoje com os nossos olhos, e a gente pode perceber isso claramente. Deus chama Abraão, né, e faz essa promessa. Depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac, Jacó. E hoje a gente vê a nação de Israel. O que a gente pode dizer da nação de Israel? Uma grande nação, né? Uma grande nação no sentido de ser uma das potências deste mundo, né? Antes de 1948, a gente não poderia ver isso. Por quê? Porque era uma grande nação, mas sem território, espalhada, né, dispersa, na diáspora. Mas hoje, nos dias de hoje, a gente pode ver que o cumprimento da vida, né, da promessa feita a Abraão, hoje a gente percebe e vê hoje a nação de Israel, uma potência mundial, nos nossos dias, os dias em que nós estamos vivendo. Então, olhar para as promessas de Deus e ver o cumprimento diante dos nossos olhos é algo maravilhoso, porque o nascimento de Isaac trata-se de uma promessa feita a Abraão, na sua chamada, fartia uma grande nação, e hoje a gente poder contemplar. Talvez essa promessa não fosse vista quando ele estivesse lá no Egito, não é? Quando ainda estava na casa lá com Jacó, ou quando estivesse ainda dispersos, ou lá na Babilônia, mas hoje a gente pode perceber e ver Israel, uma grande nação. Então, a fidelidade de Deus, o poder de Deus, e a gente vê a soberania de Deus em todas as coisas. Glória a Deus. Relembrando aquele que disse o comentário da lição, essa não é a história da vida de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas essa é a história de um Deus soberano que trabalha na vida de pessoas imperfeitas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma outra oportunidade e até a próxima lição, né? Pai do Senhor, Pastor Aldo. Pai do Senhor Pastor Ito, Pai do Senhor Irmão Milton. Pai do Senhor, Irmã Milde. A paz, a paz do Senhor, pastor Ítalo, e a paz do Senhor, pastor Aldo, e a todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Você que nos ouve e assiste, participa do projeto. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.